nós entramos naquilo que nós chamamos de evangelhos sinóticos. Vamos compreender isso um pouco? O termo sinótico, vamos começar por aí. O termo sinótico vem do grego. Sin significa conjunto. Ótico significa visão. Então, o que é sinótico? Visão conjunta. Quais são, dos 4 evangelhos, aqueles que nós chamamos de evangelhos sinóticos? Está aqui na tela. Marcos, Mateus e Lucas. Por quê que eles são relacionados? Porque eles são muito próximos. Quando você compara esses 3 evangelhos, eles têm passagens comuns, eles têm termos comuns, eles têm linguagem comum. Quando você olha João ele não repete textos que estão em Marcos, por exemplo. Ele tem uma forma diferente de expor, ele expõe outras narrativas, outros conteúdos. É muito interessante isso, ok? Mas vamos lá, vamos entender aqui. Uma coisa fundamental é dizer que alguns autores não aceitam essa teoria. Isso é um dado que é preciso ser dito como honestidade intelectual. Então, muitos autores, quando trabalham essa questão, vão afirmar que isso advém de uma leitura muito complicada da Bíblia, que tem a ver com aspectos ideológicos e etc. Só que a ampla maioria dos pesquisadores, isso tanto pesquisadores confessionais protestantes quanto católicos, a ampla maioria vai dizer que estes evangelhos realmente têm uma relação e, portanto, são chamados de sinóticos por causa dessa relação. Essa relação é chamada de teoria das 2 fontes. Vamos compreender isso bem devagarzinho para você poder acompanhar. Tudo bem? Então vamos lá. Essa é a teoria mais aceita, ok? Dentro da academia, dentro das pesquisas. Vamos compreendê-la. Vamos lá. A teoria das 2 fontes afirma que o primeiro evangelho a ter sido escrito foi Marcos. Marcos foi lido por Mateus e foi lido por Lucas. Então, Marcos serviu de base para Mateus e serviu de base para Lucas. Aqui é um dado interessante. É muito difícil questionar isso hoje. Por quê? Porque quando a gente lê o texto de Mateus, comparando com Marcos, por exemplo, a gente percebe que Mateus ele fez correções de vários pontos de vista daquilo que está escrito em Marcos. Correções, sobretudo, gramaticais. O grego de Marcos ele é mais rude e Mateus, então, corrige o grego de Marcos. Esse é um dado muito interessante. Quando a gente tiver um curso específico sobre evangelhos e mais específico ainda sobre os evangelhos sinóticos, eu vou mostrar isso com alguns exemplos para vocês. Agora é uma introdução para a gente poder compreender. Tudo bem? Então vamos lá. Tanto Mateus fez correções do texto de Marcos, quanto também o próprio Lucas fez também. Ele fez correções. O grego de Lucas é um grego muito mais limpo, muito mais claro. Eu estou falando como técnico, eu dou aula de grego lá na faculdade. Então, quando a gente compara, a gente percebe as construções, a forma de se construir uma oração, a forma de se construir uma frase em Lucas é muito mais clara do que aquilo que se tem em Marcos. E nesse sentido, é que alguns dos pesquisadores, a ampla maioria, vão dizer que é muito difícil Mateus ter sido escrito primeiro que Marcos. Por quê? Porque é muito difícil que Marcos tenha copiado Mateus e colocado erros, ao invés de copiar corretamente. Então, esse é um dos argumentos. Mas vamos lá, segundo essa teoria é isso. Marcos foi escrito primeiro do que Mateus e do que Lucas. Mateus basicamente copia Marcos, estabelecendo as correções, como a gente viu. Lucas copia Marcos, também estabelecendo aquelas correções, como a gente viu. Mas tanto Mateus quanto Lucas colocam em seus evangelhos mais informações do que Marcos. O texto de Marcos é um texto mais curto
E é um texto que mostra Jesus com pressa. Jesus, ele vai agindo mais do que falando. Então, Marcos traz poucos discursos de Jesus. Quando a gente olha, por exemplo, Mateus enche o seu texto de discursos. Jesus faz 5 grandes discursos em Mateus, por exemplo. Lucas, mesma coisa. Além de outras narrativas que ele traz, diferentes de Marcos e diferentes de Mateus, ele traz também muitos discursos de Jesus. Então há uma diferença muito interessante nesse sentido, de Mateus em relação a Marcos e de Lucas em relação a Marcos. Quando a gente compara nessa direção, ó, a gente percebe Mateus como diferente de Lucas em muitos aspectos. Mas, quando eles copiam Marcos, eles entram em consonância. Tanto é que ambos seguem a mesma sequência, basicamente, de Marcos. Marcos apresenta Jesus começando o seu ministério lá na região da Galileia. Depois, ele avança para a região do sul do país, que é a região da Judéia, para ir até Jerusalém. Ambos copiam essa mesma sequência. E quando eles estão de acordo com Marcos. Agora, quando a gente continua comparando Mateus com Lucas, a gente percebe que eles também têm um certo grau de concordância entre si, mas em conteúdos que não estão em Marcos, que não estão lá naquele evangelho que serviu de base para eles. Mas é dentro dessa argumentação que os pesquisadores postularam a existência daquilo que seria a segunda fonte para Mateus e para Lucas, que é aquilo que é chamado de fonte Q. Aquilo que é comum entre Mateus e Lucas, que não está em Marcos, que é isso que está em azulzinho aqui, eles vão dizer, está na fonte Q. E aí há uma discussão. A fonte Q seria exatamente o quê? Né? O que seria a fonte Q? A fonte Q, para alguns, é um conjunto de ditos de Jesus, palavras de Jesus, pregações de Jesus. Para outros, tanto palavras quanto ações também. E há hoje uma grande discussão se essa fonte que era escrita ou era apenas tradição oral. Mas eles postulam, não é? Os autores, pesquisadores dessa área, postulam a existência da fonte Q. E é muito plausível realmente que ela existiu, não é? Até do ponto de vista, quando a gente olha para aquilo que é comum entre Mateus e Lucas e cruza as informações em softwares com base de dados e assim por diante, a gente é capaz de dizer que há uma coerência muito grande entre os dois, desde esse ponto de vista da fonte Q. O que significa a letra Q? Por que se chamou de Q essa segunda fonte? É porque os pesquisadores que começaram a postular essa ideia, eles eram alemães e eles chamavam a segunda fonte com o termo Q, que é a letra inicial do termo alemão Quelle. Quelle significa em alemão fonte. Então, fonte Q seria fonte-fonte, se a gente quisesse brincar dessa forma. O que essa teoria ajuda? Ela ajuda no sentido do estudo desses 3 evangelhos. Quando você lê esses 3 evangelhos comparando, você já vai destacando aquilo que tem de comum entre eles, olhando para essas 2 fontes. Isso ajuda demais, pessoal. E aí há um outro detalhe. Uma vez que você compara Mateus com Lucas, você vai encontrar coisas distintas entre eles. Sobretudo, quando eles não copiam a fonte Q, sobretudo quando eles não copiam Marcos, eles têm coisas diferentes entre si. Então é muito interessante. E nessas diferenças, por exemplo, não é? Quando a gente olha lá para o início do Evangelho de Mateus e para o início do Evangelho de Lucas, a gente percebe nos relatos da infância diferenças distintas em informações que são dadas. Nessa distinção, nessa diferença, é que nós vamos encontrar a pérola da teologia desses autores. Então, essa estruturação aqui da teoria das 2 fontes, ela ajuda nesse sentido.
a compreender melhor a teologia de Mateus, a compreender melhor a teologia de Lucas. Tudo bem? É a teoria mais aceita. Alguns não a aceitam. É a menor parte dentro do conjunto dos pesquisadores e das pesquisas. Tudo bem? Ninguém é obrigado a aceitar essa teoria, mas ela ajuda bastante do ponto de vista do estudo que a gente faz da teologia de cada um destes evangelhos.